Queridos, eu gostaria de convidá-los esta noite a abrir suas Bíblias comigo num dos textos favoritos meus, que é o da salvação explicada. Mas primeiro a parte resumida, Efésios capítulo 2, nós vamos ver o clássico texto de versículos 8 e 9. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vocês já ouviram a versão cristã desse versículo? E quando eu digo cristã, eu digo o cristianismo moderno. Ele vai mais ou menos assim, ó. Porque pelo seu merecimento vocês serão salvos algum dia, por meio do seu esforço. E isso não vem de Deus. É merecimento humano, não vem pela graça, para que cada um tenha do que se gabar. Não é exatamente o oposto do versículo? Agora, quando a gente conversa com as pessoas e pergunta: você é salvo? O que é uma das respostas mais comuns hoje em dia? Eu acho que ainda não. Já ouviram essa? Ou então, não sei. Eu não sei, só Deus sabe, né? Então nós temos respostas diferentes, mas aí quando você pergunta um pouco mais detalhado, mas como assim? Ou por que você entende dessa forma? Ou melhor, como que é que uma pessoa é salva? Aí vai ter uma variedade interessante de respostas. Mas eu pergunto a vocês, no dia a dia, conversando com as pessoas, vamos ver se vocês adivinham qual é a minha experiência. Tem sido uma experiência de sempre ouvir das pessoas de que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Adivinham? Não. Inclusive, essa semana, eu conheci um homem, estava conversando com ele e perguntei para ele, e ele me respondeu isso. E eu falei: você é a segunda pessoa em 14 anos do meu trabalho que me responde assim. Mas eu tenho uma memória terrível, na verdade era a terceira pessoa. Mas de qualquer forma, não é tão comum. A maioria das pessoas está sempre falando: bom, eu me afastei um pouco, eu preciso manter mais fiel, eu preciso ter um comportamento mais correto, daí eu acho que dá. E a pergunta é: a salvação tem alguma conexão com o nosso comportamento? Para sermos salvos, para sermos justificados diante de Deus, para recebermos de Deus a vida eterna e o perdão de todos os nossos pecados, é necessário que nós tenhamos uma conduta desse jeito ou daquele jeito? Gostaria de ler esse versículo de novo e depois passar por vários outros. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, não vem da nossa conduta, do nosso comportamento, daquilo que a gente faz, para que ninguém se glorie. Depois eu gostaria de entrar em Romanos capítulo 3 e olhar com mais detalhe essa parte. Mas vamos parar e dar uma olhada em vários outros trechos primeiro. Por favor, vamos abrir em Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6, nos coloca uma questão interessante, que é a definição, não a definição, mas a contraposição de graça e obras. Como que é o relacionamento das obras com graça? Em Romanos 11, Romanos 11, 6 diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. Se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça.
Se é pelas obras, tem como ser pela graça? É possível unir as duas coisas? Aqui nós vemos que não é possível. Ou é pelo um jeito ou é de outro. Ou nós merecemos e conquistamos a nossa salvação pelo nosso esforço, ou é dado como um ato de graça sem o merecimento. A definição de graça não é favor não merecido? É justamente o oposto uma coisa da outra. Vamos olhar outro texto, que está em Gálatas 2, versículo 16. E aqui nós encontramos o termo justificado, que é um termo jurídico, é um termo que indica quando o juiz declara: você está livre, você não precisa se preocupar, não vai ter que pagar a pena, você está livre. Aqui diz em Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei. Como é que é? O que disse? Que o homem não é justificado pelas obras da lei? Continuando, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Quantas pessoas serão justificadas pelo esforço de caminhar segundo a lei, de fazer o que é certo? Quantas? Nenhuma. Isso às vezes pode parecer uma notícia ruim, pode parecer uma daquelas situações onde a gente fala: e agora? Se eu não posso me comportar de um jeito, a caminhar correto e fazer o que é certo para alcançar minha salvação, então como que eu faço para ser salvo? Todos nós temos dentro de nós aquela atarda, maldita consciência. Nós sabemos, no coração sabemos que a gente peca, que a gente faz o que é errado e nós fazemos isso diariamente. E agora? Como que eu faço para me escapar da justa retribuição dos meus pecados? Não é verdade que a gente sabe disso no fundo, todo ser humano sabe no coração que a gente faz o mal, que um dia nós teremos o castigo, e um castigo justo. Como que eu faço para me escapar disso? Bom, o versículo já nos disse, né? Disse como que não é, mas disse também como que é. Em Gálatas 2,16 fala que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E daí ele mesmo dá o testemunho dele. Nós temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Não é maravilhoso? Cristo, Jesus, morreu na cruz para pagar por nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas ele foi e falou: deixa então que eu carrego essa culpa, eu pago esta pena, porque eles não têm como pagar. Deixa que eu resolvo isso por eles. E então, pela fé em Cristo, somos salvos. Mas tem mais. Eu gostaria de mostrar ainda outras duas passagens. Que tal 2 Timóteo? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Eu acho curioso essa parte onde fala: Ele nos salvou, Ele nos chamou, mas não foi como? Não foi segundo, ou não foi de acordo com o que a gente faz ou deixa de fazer. Não é segundo as nossas obras, é segundo o quê? O próprio propósito de Deus e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então é por graça, não é por obras. Vamos para Tito, capítulo 3.
Eu só tenho mais 357 referências, não se assustem. Tito capítulo 3, versículo 5 até o 7. Diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa esperança de ter vida eterna, esse ser feito herdeiro, essa graça de Deus chegou até nós pelas obras de justiça que a gente talvez tenha feito? Não. O que são obras de justiça? Outro termo que a gente vê nas Escrituras é as obras da lei. O que é isso? Está claro na sua mente quando você ouve isso? Está claro o que é? Pensa um pouco comigo, voltando para a lei de Moisés. Os 10 mandamentos, qual é o resumo? Amarás a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, tua alma, totalmente, certo? Ama a Deus totalmente. E o segundo é semelhante, amar o próximo como a si mesmo. E Cristo falou que toda a lei depende desses dois. O resto da lei, os outros 600 e tantos mandamentos, são resumidos nestes. Se você consegue cumpri-los com perfeição, você não precisa nem saber o resto da lei, não é? Então, qual de nós consegue cumprir? Não os dois, só o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual de nós consegue fazer isso? Vamos talvez limitar o nosso tempo a um dia só. Você já conseguiu, em apenas um dia, acordar, viver aquele dia e deitar, e naquele dia inteiro você amou a Deus sobre todas as coisas, 100%, um dia apenas. Alguém já conseguiu fazer isso? Uma comparação que meu pai sempre fazia, ele falava daquele momento das nossas vidas quando nos apaixonamos, né? Então, temos ali a nossa querida e pensamos nela o tempo todo, né? Então, passa um carro, está tocando uma música, que música romântica, e a minha amada ia gostar de ouvir isso. Passa por um campo, vê as flores, olha que flores bonitas, como eu gostaria, deixa eu catar as flores e vou levar para ela. Tudo que a gente faz pensando naquela pessoa amada. A gente conecta todas as coisas que estamos passando com a nossa pessoa amada. Pega isso, dá uma multiplicada algumas vezes, e é isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. Conseguimos? As obras da lei têm a ver com o cumprir do bem, fazer do bem, e quando a gente erra, está prescrita na lei uma soluçãozinha. E qual que era a solução que Deus deu antes mesmo da lei? Para o primeiro pecado registrado nas Escrituras, o primeiro pecado humano, qual foi a solução de Deus para aquele pecado? Podemos até voltar nas nossas mentes e lembrar de Adão e de Eva e da solução deles, né? Eles pecaram, de repente, estamos pelados, e agora? E a solução deles foi fazer então uma espécie de cobertura das folhas de figueira. Agora está resolvido. Está resolvido? Foi aceita esta solução? Da parte de Deus, Deus chegou e falou: eu vejo que vocês fizeram coisa errada, mas tá bom assim, tá jóia, resolveram. Foi aceito? Não foi aceito. Houve um castigo personalizado até para cada um, e depois então houve uma terceira parte que sofreu e pagou o pato.
Ou deveríamos dizer pagou o cordeiro? Porque lá naquela época Deus os vestiu com vestimentas de peles. Como é que faz para tirar a pele de um animal e ele permanecer vivo e com saúde? Então já ali no início houve um sacrifício. Alguém pagou com inocência, certo? Alguém inocente teve de pagar o preço do pecado. Depois, muito tempo depois, sempre houve sacrifícios desde então, certo? Abel, Abraão, mas daí, muito tempo depois, foi instituída a lei que Deus deu a Moisés para dar para o povo de Israel. E nessa lei foi colocado uma forma mais exata ainda, com o tipo de sacrifício para o tipo de pecado, que época do ano, foi regulamentado, certo? E por muito tempo foi feito o sacrifício de animais pelo pecado. Até que um dia João Batista viu o Senhor Jesus Cristo vindo e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, não de uma pessoa só, não daquele ano apenas, do mundo. Que coisa maravilhosa, quando Cristo derramou o seu sangue também inocente, mas humano, não de animais, humano, seu sangue humano, para que nós, a humanidade, pudéssemos crer nele e sermos salvos por ele. Quando a gente vê a expressão obras de justiça ou obras da lei, nós podemos entender que tudo aquilo que era necessário fazer para sermos limpos do pecado, ou eles serem limpos do pecado, já está completo em Cristo na cruz. E eu queria agora convidá-los a abrirem Romanos capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 20: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 21, e se vocês me permitam, eu queria frisar agora essas duas palavras que se seguem. No versículo 21 diz: mas agora. E antes que a gente continue a leitura, deixa eu perguntar: quando você ouve mais agora, você está esperando que tudo continue igual? Ou o fato de mas agora não indica uma mudança? E ele fala: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, ou os que têm uma conduta certinha de acordo com as regras da igreja? Não, é os que creem. Em quem? No pastor? Não, os que creem em Cristo. Então ele fala no fim do 22, porque não há diferença. A gente costuma fazer diferença, né? Eu sou um cara muito bom, Hitler foi um cara muito ruim. Os meus pecados, comparados aos pecados de Hitler, eu sou um santo. Não é essa a tendência do ser humano? De falar, não é tão ruim assim, o que eu estou fazendo é bem assim, tranquilo, facinho de perdoar para Deus, não ofende quase nada. Agora o meu vizinho que é ruim. Tá certo isso? Aos olhos de Deus, não há diferença. Olha o versículo seguinte, o 23 diz: porque todos, por isso que não há diferença, todos nós somos pecadores. As nossas atitudes ofendem a Deus. E diz, estamos destituídos da glória de Deus. Nós não temos como alcançar o seu padrão divino de perfeição e de glória.
estamos contaminados. E aí não tem tanto brilho. Já viram aquelas lâmpadas totalmente empoeiradas? Quando ela liga, mal ilumina de tanta poeira. A glória de Deus não pode brilhar em nós. Estamos contaminados com o pecado. Já Ele não. Mas olha aqui, o versículo 24, trazendo esperança. Porque no 24 diz: mesmo que todos pecaram, mesmo que não há diferença, mesmo que a gente está muito longe do padrão de Deus, sendo justificados pela nossa conduta, é algo que nós temos de merecer? Não. Diz, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça. É pela graça de Deus, é pelo grande favor não merecido de Deus em nossas vidas, que nós temos a justificação. E aí a gente pode perguntar, tá, mas como que funciona? Qual que é o mecanismo disso? O próximo segmento do versículo nos deixa bem claro. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa o quê? Redenção, gente, é simplesmente o pagamento do preço da liberdade. O escravo que está preso e na escravidão precisa-se de um preço e há um certo custo para livrá-lo. Nós estávamos escravizados ao pecado. O mundo de forma geral ainda está. Como que essas pessoas podem ser libertas do pecado? De graça não vai ser. Tem um custo. Mas como assim? Não está escrito que somos justificados gratuitamente? Então é de graça. Como que você pode dizer que de graça não vai ser? É porque é de graça para nós. Mas houve um custo, e um custo muito alto. E a beleza do Evangelho está no amor demonstrado por Deus. Um amor que se estendeu até nós, mesmo nesse estado de inimizade e de pecado contra Ele, Ele ainda assim estende o seu amor a nós, dizendo: o custo é enorme, mas eu pago. Porque você vale a pena para mim, eu te amo. Não é maravilhoso? Então por isso que diz, é de graça, é gratuito e é pela graça de Deus, porque o pagamento do preço foi feito. Redenção que há em Cristo Jesus. Ele derramou seu sangue inocente na cruz. Ele foi o Cordeiro perfeito. Ele pagou por nossos pecados. Eu não tenho mais que pagar. Eu não tenho mais que me preocupar. Os meus pecados Ele pagou. Esse ato de descansar em Cristo, de respirar livre e totalmente depender de Cristo, é isso que é fé. Agora faz sentido chamar Cristo de Redentor. Sim, por isso que faz sentido. Cristo é o Redentor, porque Ele pagou o preço da nossa liberdade. Muito bem. Nós poderíamos continuar lendo no 25, porque ele fala da propiciação pela fé no seu sangue. Estão vendo ali? No 25 fala ao qual, falando de Jesus Cristo, né, ao qual Deus propôs para propiciação, também uma palavra um pouco antiga, difícil de entender, mas significa basicamente satisfação. Para satisfazer a glória de Deus, a justiça de Deus, teria que ter um pagamento à altura dos nossos pecados. E o sangue de Cristo é este pagamento, que foi, de fato, aceito por Deus no lugar dos nossos pecados. Mas olha que ele coloca que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Deus cuida dos pecados, a parte dele é entrar com o sacrifício em si. Mas a nossa parte é ter fé que Cristo pagou pelos nossos pecados. De fato, sem fé,
Conhecem esse texto, Hebreus 11? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus deseja a nossa fé. Ele faz tudo, mas Ele não nos força a sermos salvos contra a nossa vontade. Ele coloca a salvação como um presente, mas Ele deseja isso de nós, que a gente confie nele, que a gente creia que Cristo pagou pelos nossos pecados. A conclusão, no versículo 28, a gente vê. Concluímos, pois, está vendo ali Romanos 3, 28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Na minha tradução, continua dizendo, sem as obras da lei. Ou, em outras traduções, independentemente das obras da lei. A nossa conduta, as nossas obras, os nossos esforços, eles são outro assunto. Não é que Deus não quer. Deus não quer que a gente tente comprar a salvação. Deus não quer que as nossas obras sejam dirigidas a Deus como uma tentativa de negociar o nosso perdão. Olha, Senhor, eu fiz isso aqui na minha vida. Agora eu posso entrar? Ele não quer isso, porque isso é demonstrar falta de fé que Cristo já resolveu. Não é? Se eu estou dizendo a Deus no meu coração, sabe aquelas pessoas que vivem o seu dia a dia, mas literalmente todos os dias, pensando, uia, eu preciso ser bom. Nossa, ontem eu aprontei demais, eu preciso parar com isso, eu preciso caminhar certinho, eu preciso. E fica aquela pressão todos os dias, tentando melhorar. Muitas vezes pelo poder da carne, sem nem a ajuda do Espírito Santo, mas tentando melhorar para quê? Para pecar menos, para que quem sabe se eu fizer menos pecados, o Senhor consegue me perdoar. A morte de Cristo na cruz não foi o suficiente? Eu acredito, irmãos, que isso ofende a Deus. Assim como, se você vem me oferecer um presente, por amor, não por algo que eu tenha feito ou merecido. Você quer demonstrar carinho e você vem e me oferece um presente. E eu ponho a mão na carteira e falo quanto? Não vai ofender? Você não quis me dar um presente, um dom, assim como a salvação é um dom de Deus? E a gente fala para Deus, eu vou fazer 1, 2 e 3. Tudo bem? Nisso nós não estamos crendo que Cristo pagou pelos nossos pecados. Nisso estamos crendo em nós mesmos e na nossa habilidade de fazer o bem o suficiente para merecer a salvação. Agora eu tenho uma pergunta. Quanto de bem que eu poderia fazer para ganhar a salvação ou para merecer a salvação? Vai funcionar chegar para o Senhor do universo e dizer, eu fiz isso tudo aqui. Vai ser o suficiente? É um valor melhor do que o que Ele ofereceu na cruz? E outra, fazer o bem já não é nossa obrigação? Deus não poderia com toda a facilidade falar, escuta, você fez tudo isso de coisa boa, certo? Fiz sim. Já não era seu dever fazer isso? Você quer ganhar o que por fazer o seu dever? O problema do ser humano não é o bem que ele faz, é o mal que ele faz. O que nos impediria de permanecer com Deus para sempre não é todo o esforço de fazer o bem, e sim o nosso pecado. É preciso que o pecado seja resolvido, e a única forma de resolver o pecado é o que Jesus Cristo já fez na cruz. Eu gostaria de concluir aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4. E eu fecho com a pergunta, então, o que é o Evangelho? O que é a boa notícia que nos traz salvação? No versículo 1,
o apóstolo Paulo aqui escreve dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Opa, legal. Vamos ouvir então agora o evangelho, certo? Ele vai falar isso. E ele continua dizendo: o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual, versículo 2, também sois salvos. Opa, legal, agora estou empolgado mesmo, porque ele vai falar do evangelho e é o evangelho da salvação. É através deste evangelho que a gente é salvo, né? Então, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Não pode torcer o evangelho e inserir outras coisas e mudar o sentido, claro, né? Só que aí, ele fala no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Em sua forma mais resumida, este é o Evangelho. Na sua simplicidade, Jesus Cristo está dizendo para o homem: você está cheio de pecado, mas não se preocupe, confie em mim. Eu já paguei. Você confia em mim? E essa é a pergunta eterna do nosso Deus. Nós confiamos nele? Sabe aquele exercício de se lançar para trás para que os amigos nos segurem? Fazem muito isso em terapia de casamento, né? Para ensinar e colocar de uma forma visual a confiança que o marido e a esposa devem ter juntos um com o outro. E aí o Senhor fala: eu seguro, pode cair. E daí a gente começa a se inclinar e segura naquela cordinha, porque vai que ele não segura, né? Vai que Cristo não dá conta, é isso que o homem está dizendo. Vai que ele não tem poder, vai que o sacrifício dele não foi o suficiente, então eu vou entrar com uma parte. Como isso ofende a Deus? Porque foi Ele que pagou. Ele e só Ele sabe o quanto doeu e o quanto custou. Por isso que é apenas pela fé a salvação. Lendo aqui, a gente vê, ele fala: eu entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou, ele foi vitorioso, ele derrotou a morte, e nós podemos estar seguros de que mesmo que o nosso corpo morra, assim como ele ressuscitou e prometeu nos ressuscitar para habitar com ele para sempre, assim também ele nos ressuscitará. Ele já provou que tem esse poder e ele vai fazer. Essa é, na sua forma mais simples, o Evangelho. O Evangelho não das obras dos homens, mas o Evangelho da graça de Deus. Agora eu tenho uma pergunta. Tendo ouvido isso desta forma, está claro na mente de todos vocês o que é o Evangelho e como ele é diferente do que muitas vezes é anunciado? Essa realidade que eu percebo, e eu dou testemunho que eu percebo isso, é uma realidade que você percebe também? Porque se você enxerga isso, se você conhece pessoas que estão, desconfiados do Senhor, então procuram se segurar na cordinha das suas próprias obras. Se você conhece pessoas assim, poxa, eu fico pensando quanta tristeza você tem quando você conhece uma pessoa querida, que não acredita realmente em Cristo, que fala que crê que Ele existe. Essa parte crê, claro, mas isso é um fato histórico, não é nem preciso de fé necessariamente. Mas na hora do vamos ver, você confia
que Jesus Cristo já pagou tudo. Não, né? Eu preciso fazer tudo certinho. E aí você vê no coração dessas pessoas que não creem, não é necessário que a gente conheça tão bem o Evangelho para poder anunciá-lo a outras pessoas? Eu acredito que é. Então eu dou esse desafio para vocês. Se vocês já são salvos, eu creio que são, que vocês parem agora de focar na necessidade que a gente tem, porque já confiamos no Senhor, estamos tranquilos. E agora comecemos a focar mais e mais todos os dias nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque sem crer em Cristo, eles não têm esperança. E isso é um fim muito triste, muito mais do que todas as dores que passamos aqui. Vamos focar nos outros, vamos salvar almas, vamos contar a eles que já está pago. Amém. Vamos orar? Nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, seu amor demonstrado na cruz, o Cordeiro de Deus que tirou todos os pecados do mundo, o Redentor verdadeiro que pagou o preço para que nós possamos ser livres. Obrigado pelo perdão que ofereces a nós, Pai. Obrigado pela justiça de Cristo que tens dado a nós e nos justificado. Obrigado pela esperança da vida eterna, Pai. Obrigado por tudo isso e pedimos por esta uma coisa, por forças, para podermos anunciar com ousadia e coragem o Evangelho da Tua graça neste mundo tão focado em obras. Pedimos por isso, Pai, nos fortaleças em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.